Oi, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Hoje eu tô aqui para gravar uma aula para vocês sobre a Revolução Industrial. Tô aqui na minha casa, bem riponga, né? Mas vamos lá. Pessoal, a Revolução Industrial ela foi um processo que teve início na Inglaterra no século XVIII. Por que na Inglaterra? Por que será que a Inglaterra foi o palco onde essa revolução se desenvolveu? A gente já estudou nas aulas presenciais sobre a Revolução Francesa, que, como o nome mesmo já diz, ocorreu na França, porque a França reunia condições para a ocorrência desse fato, dessa revolução. E então, da mesma forma, a Inglaterra, pessoal, ela reunia condições que tornou possível o desenvolvimento dessa revolução. A Revolução Industrial, ela transformou a forma de se produzir no mundo. Vocês vão entender por quê. Pessoal, a Inglaterra, ela reuniu uma série de condições que tornou essa revolução possível. Primeiramente, a burguesia inglesa, ela tinha participação dentro da política, através do parlamento, isso desde o século XVII, pós-Revolução Gloriosa. Então a gente observa a burguesia com força política atuante dentro da Inglaterra, coisa que não acontecia nas principais nações de cunho aristocrático na Europa. Então a gente tem a burguesia influenciando politicamente na Inglaterra e colocando em prática o seu projeto de poder, através da política. E para que isso ocorresse na França, para vocês terem uma ideia, foi preciso a Revolução Francesa. Porque eu não sei se vocês lembram, mas aquela divisão social, clero, nobres e trabalhadores que acontecia na sociedade francesa, onde estava a burguesia ali naquele processo? Dentro da camada dos trabalhadores. Então ela não tinha poder político. E esse foi um dos objetivos da Revolução Francesa. Como que a burguesia sai da Revolução Francesa? Sai vitoriosa. Tanto que a gente vai ter o Império Napoleônico com a burguesia atuando de forma bem presente ali no Império Napoleônico. Então, na Inglaterra, as coisas aconteceram de um modo diferente do que na França, né? Na Inglaterra, a burguesia, desde o século XVII, ela tinha participação política. Então, ela tinha o seu projeto de poder viabilizado através da política. Outra questão, pessoal, mas também atrelada a essa questão da burguesia participar da política inglesa, é a questão dos cercamentos. As terras comuns, onde os camponeses plantavam, cultivavam seus alimentos, a parte que pertencia às terras comunais, elas vão ser privatizadas. E esses camponeses, eles vão ter que se retirar dessas terras dentro desse processo que a gente chama de cercamento dos campos. Então você vai ter uma privatização daquela terra, o camponês sem ter aonde trabalhar, vai ser compulsoriamente, fazer um êxodo saindo dessas terras do campo e indo para a cidade, através desse processo de buscar uma condição melhor de vida, uma condição melhor de trabalho. Então, isso vai gerar mão de obra para essa revolução que vai começar a surgir no século XVIII, na segunda metade do século XVIII. Então, esses dois aspectos que eu falei para vocês: burguesia com poder político, cercamento dos campos gerando mão de obra nas cidades para essas fábricas. Fora isso, você tem o quê? Uma riqueza de minérios para poder alimentar também essas fábricas. Você tem carvão em abundância, você tem riqueza de minerais importantes dentro desse processo de revolução. Fora isso, você tem também o quê? Além do poder político que a burguesia tem, ela tem, óbvio, o poder econômico. Isso também ela já tinha na França. Então a burguesia ela tem capital necessário para poder investir nesse projeto de revolução industrial. Então você tem capital para poder investir, você tem mão de obra, você tem matéria-prima. Essas terras privatizadas do campo,
elas vão ser utilizadas para a criação de ovelhas, criação de animais, para produzir matéria-prima, para alimentar essa primeira fase de industrialização, que vai ser ligada também à indústria têxtil, ou seja, produção de roupas, né? Então, o que você tem aí, pessoal? Você tem a faca, você tem o queijo na mão. Você tem tudo para poder produzir dessa forma e levar à frente esse projeto de Revolução Industrial. Então, por esses aspectos, a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e em nenhum outro país. Porque nenhum outro país reunia essas condições que eu falei para vocês até agora, tá? E quais serão as transformações que vão ocorrer com esse processo de Revolução Industrial? Pessoal, algumas coisas a gente tem que salientar aqui. Primeiramente, o trabalhador ele vai ter uma mudança gigantesca na sua forma de produzir. Antes da Revolução Industrial, você tem o quê? O artesanato, onde o próprio artesão produz, o artesão e sua família, né, produz aquele bem. Você tem a manufatura, onde um grupo de pessoas se reúnem e mesmo que cada um execute um processo dentro da produção do bem, você ainda assim tem a importância do trabalho e do trabalhador ligado ao bem que está sendo produzido. Veja bem, mesmo dentro das manufaturas, essa forma de produzir, ela está ligada ao conhecimento do trabalhador. Então, se essa manufatura produz sapatos, os trabalhadores que ali operam nessa produção, eles têm domínio sobre a produção desse bem, desse sapato, que eu estou dando exemplo aqui para vocês. Isso já não ocorre dentro de um processo de maquinofatura. Quem é o protagonista dentro desse processo de maquinofatura? É a máquina. Então basta que o trabalhador saiba operar aquela máquina e ele não precisa ter nenhum domínio a nível da produção daquilo que ele está ali operando. Então, se é uma fábrica que produz tecidos, que produz roupas, ele não precisa saber cortar o tecido, produzir a roupa, costurar, nada disso. Basta que ele saiba operar a máquina. Quem é o protagonista dentro do processo de Revolução Industrial? É a máquina e não o trabalhador. E isso vai levar o trabalhador, pessoal, a um processo de declínio do seu poder. Ok? A gente chama isso de precarização do trabalhador. Então, a partir da Revolução Industrial, você vai ter esse processo de precarização do trabalhador. Ok? Ou expropriação da técnica também, a gente pode adotar esse termo, onde o trabalhador ele não é mais protagonista dentro do processo de produção e agora é a máquina. Algumas pesquisas apontam, pessoal, para a perda de recursos que esse trabalhador teve ao longo desse processo de Revolução Industrial, desde antes, quando ele era um mero artesão, quanto que ele recebia pela produção de um determinado bem, e depois, na Revolução Industrial, ele trabalhando ali naquela engrenagem da máquina, quanto que ele produzia para produzir aquele mesmo bem. E assim, é gritante a diferença, mesmo anos depois. Isso só para ilustrar, pessoal, esse processo de precarização do trabalhador, tá? Então, a gente tem essa primeira consequência da Revolução Industrial. Segundo que a questão do valor, a questão do bem, é essa questão que eu estou abordando para vocês agora. Só que fora isso, você também tem, pessoal, a questão da precarização do humano, porque a jornada de trabalho dentro dessas fábricas eram desumanas. O trabalhador chegava, pessoal, a ficar dentro da fábrica por cerca de 12 a 16 horas por dia, sem nenhuma lei trabalhista, sem nenhum direito garantido, sem férias remuneradas, sem jornada de trabalho decente, sem direito para as mulheres, sem direito, pessoal, nem mesmo se você sofresse algum processo de violação dentro da fábrica. Se você perdesse um dedo, uma mão, você não receberia nada de indenização por isso. Então, era desumano o que acontecia dentro desse processo de Revolução Industrial, tá? Era desumano. E a gente aborda também essa questão como uma das consequências desse processo.
Fora a questão também das cidades. As cidades, pessoal, elas se desenvolveram sem nenhum projeto de urbanização. Então você tem uma precarização da mão de obra do trabalhador e uma precarização do ambiente também onde ele vive, que era insalubre, porque não havia saneamento básico, o esgoto era jogado muitas vezes nos rios, né? E isso tornava também a vida do homem numa condição bastante ruim, né? Numa condição bem desagradável. Fora isso, a degradação do meio ambiente, ora por essas questões ambientais, ora pelas questões das próprias fábricas, que produziam de forma onde não havia nenhuma legislação, nem trabalhista, nem ambiental, então produzia de uma forma muito insegura e inóspita para as pessoas que residiam ali naquelas cidades. Enfim, pessoal, esse foi o início da industrialização, foi o surgimento desse processo industrial que vai passar por outras fases. A gente conversou sobre a primeira fase, né, desse processo, mas outras fases virão, tá? Só mais uma coisa. Os trabalhadores não aceitaram esse processo de exploração industrial calados, não. Eles organizaram movimentos também trabalhistas para poder pleitear por direitos. Esses movimentos, o primeiro foi o ludismo, no qual os trabalhadores quebravam as máquinas como forma de protesto a essas condições em que eles se encontravam, e o segundo movimento foi o cartismo, no qual os trabalhadores reivindicavam, através da política, melhores condições de vida e melhores condições de trabalho também. Então eles começaram a buscar que eles fossem representados dentro do parlamento, que no parlamento tivesse vagas destinadas a representantes dos trabalhadores. Eles começaram a pleitear por direitos trabalhistas também, tá? Então esses dois movimentos são os principais quando a gente aborda, e até mesmo o Enem aborda essa questão da Revolução Industrial no tocante aos movimentos trabalhistas. Então a gente tem o ludismo e o cartismo. Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente pela paciência de vocês, né? E que a gente possa seguir firme aí, né? Com os nossos estudos. E um abraço para vocês, tá bom? Fiquem em paz.